Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Boa tarde, povo. Como nós sabemos, temos muita novidade aí pela frente. Hoje, 12 de agosto de 2026. Muitas polêmicas, muitos acordos políticos. Como nós sabemos, nós estamos no período eleitoral, onde nós temos e vamos ter a responsabilidade de escolher os melhores políticos para nos representar. Não vai ser fácil para muitas pessoas, mas é possível. Essa eleição esse ano é o que vai mudar a cara do Brasil, a situação que o Brasil se encontra. Hoje nós estamos vivendo um período assim bem complicado. Hoje nós temos que dosar palavras, atitudes, gestos, expressões, direitos, enfim. Então, esse ano nós temos a responsabilidade de votar certo para que nós possamos mudar esse quadro político que hoje se encontra aqui no Brasil. E assim, todos os setores políticos, desde deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Se caso nós votarmos errado, nós vamos pagar um preço muito caro, muito caro. No momento, nós já estamos vendo como é que está a situação do país. Lojas fechando, muitas pessoas desempregadas, enfim, está diminuindo o emprego. Portanto, nós sabemos que muitas famílias passam a ter dificuldades, nas suas casas, em pagar suas contas, botar alimentação em cima da mesa, criar filhos, enfim. Então, esse ano nós temos a responsabilidade de nós votarmos muito bem, mas muito bem mesmo, no Congresso. Nós temos que votar bem para deputado federal, senador e presidente. Podemos dizer que é a base, é o fundamental. Quer dizer que os outros não sejam. Porque através do Congresso é onde nós vamos mudar esse quadro que hoje se encontra no Brasil. Então é preciso que nós mudemos. Deputado federal, senador, é o que tem, vamos dizer assim, a mesma força e o poder do judiciário, do STF. Nós sabemos, está vendo aí, algumas invasões de direitos, de deveres, e por isso que nós temos a responsabilidade de votar certo para que a gente possa mudar esse quadro. A direita, ela tem que assumir a administração do Brasil.
porque a esquerda não está fazendo uma boa administração. Estamos vendo isso. Então, nós temos que escolher o melhor para nós. Principalmente um governo que vai fazer um futuro brilhante para nossos filhos e nossos netos. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, Google é a melhor forma. Vocês colocando o nome da pessoa, o Google vai te dar toda a informação que você necessita. Não é preciso nós falarmos mal de fulano, mal de ciclano, necessidade disso. Hoje não temos necessidade disso. Entendeu? Também não é ético também, da gente ficar citando nomes e tal. Então, nós temos o Google. O Google vai te mostrar tudo que você deseja saber a respeito do político. Quais foram os projetos que eles fizeram, se fizeram alguma falcatrua, se fizeram, não pode. Ele vai continuar a fazer as falcatruas. Então, o Google está aí para ajudar você. Então, muitas coisas estão acontecendo no país. Eu fiz uns destaques aqui. O que estão aí é o que está na mídia, nas redes sociais. E para vocês que ainda não sabem, vocês vão saber agora. Como nós sabemos, tem um jornalista chamado Luiz Pablo. Luiz Pablo, ele fez uma investigação com relação a veículos oficiais sendo usado por um ministro da Suprema Corte. Ele fez essa denúncia e teve uma repercussão. E foi do ministro Flávio Dino. Ele investigou e filmou, provou de que realmente familiares do ministro Flávio Dino estavam usando para fins particulares os carros oficiais, que não pode, primeiro. Os carros oficiais é só para os ministros usarem, entendeu? E no seu trabalho. Particular, não. Aí teve uma repercussão e tal. Obviamente, o pessoal da Suprema Corte não gostou. E houve uma... Aí o que foi que fizeram? Começaram a vasculhar a vida do jornalista. Para descobrir quem que formou o jornalista com relação ao fato que foi mostrado sobre o uso indevido dos carros oficiais. Isso teve uma repercussão enorme. Então, o Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a fazer busca e apreensão de celular, acho que tablet também, onde foi descoberto o Raimundo Coutrin. Raimundo Coutrin. O Raimundo Coutrin é ex-secretário de governo do Maranhão, que é a fonte do jornalista Luiz Pablo, onde foi descoberto com relação ao que foi relatado.
Os carros oficiais, pelo que foi relatado pelo Luiz Pablo, realmente estavam sendo usados pelos familiares. E a vida também do Raimundo Cotrim também foi investigada. Teve apreensões, né? E o jornalismo em si, investigativo, aonde tem suas fontes, ficou prejudicado. Porque nós jornalistas, eu não sou investigativo, mas existem muitos que são, e bons no que fazem. Então eles têm a fonte deles para poder chegar ao objetivo, para poder chegar à verdade. E chega, na maioria das vezes, chega. Então, essas fontes que os jornalistas têm, eles têm o direito de não revelar, um direito constitucional. Ao sigilo da fonte. E a garantia prevista no artigo 5º, inciso 14 da nossa Carta Magna. Sem essa proteção, é impossível a imprensa realizar o seu trabalho e fazer as investigações necessárias contra os detentores do poder. Se o jornalista não estiver amparado pela lei, não seria possível eles terem as suas fontes, porque ninguém ia arriscar. Mas desde o momento que a Constituição, do artigo 5º, dá esse direito ao jornalista de ter a sua fonte e não revelar, as fontes ficam garantidas, não vão ser reveladas. Então eles vão ficar tranquilos e vão continuar, caso for preciso, né, sempre ajudar a ser descoberto a verdade. Então essa é a garantia que o jornalista tem. E a fonte ficar tranquila que não vai ser revelada. Mas isso não aconteceu. O Alexandre de Moraes mandou fazer a investigação para descobrir quem era a fonte. Quem revelou ao jornalista Luiz Pablo com relação à família do ministro Flávio Dino está usando os carros oficiais indevidamente. Isso está criando uma polêmica muito grande com os meios de comunicação, com os profissionais, jornalistas, repórteres, com relação ao que foi feito pelo ministro. A indignação é constante. Para dizer a verdade, são todos profissionais dos meios de comunicação. Eu acho que faltou um pouco de respeito, né, à profissão de jornalista. Eu acho que faltou, né, cumprir a Constituição. Porque nós vivemos de ordem, de respeito. E a Constituição do Brasil, ela tem que ser inviolável.
Pena que isso aconteceu. E nós, que jornalistas, nós esperamos que isso não volte a acontecer. Nós exigimos respeito e consideração. Bom, mudando de assunto, vamos falar um pouco com relação a um outro fato que está tendo uma polêmica muito grande também. Como todos nós sabemos e acompanhamos, né, aquela investigação que estavam fazendo a CPMI com relação ao roubo do INSS. O roubo, né, o desconto devido que estavam acontecendo com os aposentados. E nessa investigação da CPMI, o relator era o Gaspar, Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar, junto com o Carlos Viana, fizeram um excelente trabalho investigativo. Tanto que descobriram várias coisas e nunca falou a fonte. Porque a fonte pode revelar. Né? E a Constituição garante isso. Aí queriam, como viram, o Carlos Viana e o Alfredo Gaspar estavam avançando cada vez mais em suas investigações, descobrindo coisas absurdas. O Lindbergh Farias, junto com a Soraya, eles fizeram uma denúncia gravíssima, mas gravíssima, de estupro, alegando que o Alfredo Gaspar tinha estuprado uma determinada pessoa, uma determinada mulher, a mulher teve filha. E isso teve, no momento ali, foi terrível. O Alfredo Gaspar, por ser uma pessoa muito íntegra, né, foi secretário de Segurança Pública, né, enfim, né, a postura dele é totalmente de um caráter, de uma moral inabalável. E ele chegou e provou de que realmente ele não fez nada daquilo. E falou que iria botar para frente, iria processar o Lindbergh Farias e mais a Soraya por calúnia e difamação. Hoje, vamos dizer assim, nós estamos num momento político no qual tem que ser apontado os políticos que vão fazer parte da política brasileira. O Flávio Bolsonaro escolheu para ser seu vice o Alfredo Gaspar. Só foi o Alfredo Gaspar se anunciado como vice, Flávio, porque o Gaspar ele é uma pessoa muito dinâmica. Ele sabe coisas. Quando ele estava fazendo a investigação da CPMI, do INSS, ele soube de coisas que a gente nem imagina, né? Além do que ele deveria saber. Então, sabe, as falcatruas. Então, só foi ele ser anunciado pelo Flávio, e o Flávio foi muito esperto em ter escolhido ele,
Porque até então, o Gaspar é uma fera, bom no palanque, bom no discurso, e de uma área exatamente onde o Flávio Bolsonaro precisa conquistar votos. Parte do Norte, Nordeste, né? Tanto que hoje ele está viajando muito, está ajudando o Flávio muito. Então, voltou à tona aquela questão do estupro. E o Alfredo Gaspar está levando isso muito a sério. Soube-se que o Dindim, mas considerado como Dindim, o Lindbergh Farias, está tentando negociar com o Alfredo Gaspar e o partido do PL para ser retirado da queixa, que isso pode transformar a vida do Lindbergh Farias e da Soraya em inferno. E como nós sabemos, o Dindim ainda tem algumas coisas ainda, além disso, e pode juntar ali as peças ali e dificultar ainda mais a vida do Lindbergh Farias. Então ele está tentando, de todas as formas possíveis, negociar para que realmente o Alfredo Gaspar retire essa queixa. Alfredo está sendo duro e falou que não tem acordo. A justiça que vai agora determinar o resultado desse processo. Eu gostaria até de que vocês aí do outro lado, vocês dessem a opinião de vocês. O Alfredo Gaspar está certo? Ele teria que fazer um acordo para que isso, né, amenizasse a situação política? Ou o Alfredo Gaspar realmente tem que ser duro e não aceitar proposta nenhuma? Deixa eu comentar aí. Então está rendendo muito, muito. E o Alfredo Gaspar falou que quer ver os dois punidos. Gente, isso não é fácil não, hein? Lindim e para Soraya. Então vamos aguardar e ver o que será o resultado aí desse processo. Eu acredito que o Lindbergh e a Soraya vão se dar mal, não sei. Vamos fugir agora um pouco do Brasil e vamos para a Argentina. Nós vamos saber agora uma decisão do presidente da Argentina. Essa decisão que foi tomada vai ter uma promessa do plano de governo, né, que o Javier Milei fez ainda em campanha. Nós sabemos que o Javier Campanha está fazendo um excelente governo, o Javier Milei. Só que muitas pessoas não gostaram. Eu vou explicar agora quem não gostou. O Javier Milei, presidente da Argentina, de direita, anunciou que o limite do uso permanente dos carros oficiais, você lembra que nós já falamos disso lá, carros oficiais usados por familiares de ministros? Pois é, olha o que aconteceu na Argentina. Os carros oficiais
usados pelo poder executivo não será mais usado. Só em momentos oficiais. Ele alega que fazendo isso, com essa atitude dele, ele vai cortar gastos. Eu não tenho dúvida sobre isso. Né? Vai cortar os benefícios considerados não essenciais. É essencial familiares de ministros usarem carros oficiais para assuntos particulares? Claro que não. Só o trabalho deles. Então é isso que o Milei está fazendo lá na Argentina. E está tendo o apoio do povo. Segundo o Javier Milei, a medida busca reforçar a responsabilidade fiscal do país. Muito bem. O dinheiro que se gasta nos usos dos carros oficiais, quando não está em trabalho, isso está causando o quê? Gastos desnecessários. Então, esse dinheiro que está sendo gasto em situações irregulares está tirando do cofre público, que poderia ser usado para saúde, educação, segurança pública, né? Então, nós temos que fazer o quê? Bater palmas por Milei. Às vezes a pessoa fala, mas Milei, quando Milei estava ainda em campanha, né, aquele jeitão dele e tal, esse cara, presidente da Argentina, esse cara vai levar o caos, acabar com a Argentina. Olha como as aparências enganam. Né? Ele é alegre, né? É aquele jeitão dele, né? Mas o trabalho dele como presidente da Argentina, ele está desempenhando bem. Os argentinos estão gostando da administração dele. Só a esquerda que não, entendeu? Só a esquerda que não. E o Milei, como nós sabemos, esteve aqui no Brasil, né? Veio na abertura da campanha do Fábio Bolsonaro e fez um discurso aí polêmico, rígido, né, em cima do presidente da República do Brasil. Nós assistimos isso. Realmente ele foi muito duro. A maioria gostou. Eu acho que só quem não gostou foi as pessoas da esquerda e o próprio Lula. Com certeza ele não gostou, reclamou, né, houve umas polêmicas aí entre, né, o Brasil e a Argentina e tal, mas aparentemente parece que mas o Milei ainda continua a falar do Lula, né? Constantemente aí ele está falando do Lula. E falou até umas coisas graves. Isso pode ocasionar, talvez, sei lá, né, alguma coisa entre os dois países. Seja uma coisa agravante, tá, gente? Né? Mas não está fácil não. Milei não deixou por menos não. Né? Bom, parabéns ao Milei aí pela excelente administração que ele está fazendo aí no governo, na presidência aí da Argentina. Eu tenho certeza que a Argentina vai crescer muito, que tem um presidente patriota que ama seu povo. Parabéns, Milei. Bom, gente, já venceu já o meu tempo. Tem muitas coisas aqui ainda para falar, mas eu não quero que seja uma coisa muito maçante. Bom, estou terminando.
Quero pedir a ajuda de vocês, que vocês continuem curtindo, compartilhando, comentando, isso é muito importante, principalmente se inscrevendo no canal. Vocês se inscrevendo no canal, o YouTube, né, está sempre de olho na gente aqui, os números, né, para ver se está crescendo, se o pessoal está visualizando, se o pessoal está compartilhando, curtindo, dando. Então, tudo isso que acontece, a gente ganha uns pontinhos aí para a gente poder continuar com o nosso trabalho. Eu quero continuar fazendo o meu trabalho, levando aí para você que está aí do outro lado as informações que estão acontecendo fresquinhas aqui no nosso município, que daqui a 2 anos aí vai começar a campanha política, né, dos municípios. Hoje nós estamos aí com o nosso estado aí, nós estamos escolhendo aí os governadores de cada estado do Brasil, presidente também, deputado estadual, federal, senador, enfim, né? Então, nós temos que prestar muita atenção em quem nós vamos votar, tá? Então, gente, dá uma ajudazinha aí, tá bom? Porque as pessoas visualizam, beleza, eu vejo lá que a quantidade é boa, mas esquece de compartilhar, de se inscrever, tá? Dá essa forçazinha para a gente poder continuar a levar as notícias para vocês, tá bom? Gente, um abraço e fiquem com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez.